Aleluia. Deixe-nos a paz, a minha paz nos dou, não adulador como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Este é o dia que o Senhor fez, glória a Deus. Desta feita nos encontramos muito alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça e presença. Por aqui o teu servo, Marcelo, passando por aqui, para vou deixar uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje, dentro das Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Aproveite e se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação na opção todas, deixe o joinha, o like, o legal, teça algum comentário e passe adiante os links das ministrações da Palavra do Senhor, em forma de ensinamento ou de pregação e até em oração. Glória a Deus. Graças a Deus, hoje também estarei me despedindo aqui da Congregação Parque Boa Vista. E desde terça-feira fui empossado na congregação da Nova Califórnia, ali na Rua F, número 110. Quando quiser aparecer por ali, esteja lá conosco para adorar a Deus juntamente, dar glórias ao Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, a minha casa, agradeço o meu pastor Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a seriedade que me confiabilizou a congregação do Parque Boa Vista. E assim como trabalhei em congregação Parque Boa Vista, em Nova Califórnia, não será diferente. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Glória a Deus. E obrigado ao Parque Boa Vista. Foram 1 ano, 4 meses e 6 dias. Glória a Deus. Almas aceitaram a Cristo aqui. Discipulamos, integramos, evangelizamos. Coisa boa. E a obra não pode parar. Pastor Cláudio assumirá, tomará posse no dia de hoje aqui em Parque Boa Vista com a sua família, e eu tenho certeza que a obra aqui também dará continuidade para a glória de Deus Pai. Amados, mas veja o que diz a palavra do Pai desta feita, livro de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e na verdade Atos dos Apóstolos é conhecido como livro do Espírito Santo, também como as atitudes, as ações dos apóstolos ou dos discípulos de Cristo Jesus. Capítulo 16, tem aqui nesse caso 40 versículos, tem aqui um subtítulo, título, subtítulo, tópico e subtópico no capítulo 16, seguindo aqui ainda o subtítulo de Atos capítulo 15, entre os versículos 39 e 40, a segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. Aí já no capítulo 16, entre os versículos 8 e 9, a visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonise. Mas veja o que diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a palavra de Deus, no versículo de número 30 e 31. Olha o que está escrito aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o 36 e 37. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário, glória a Deus, que eu faça para me salvar? Aí os apóstolos Paulo e Silas e Paulo respondem, e eles disseram: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 36 e 37 diz: o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente
nos lançam fora, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Mamãe, glória a Deus. Apóstolo Paulo, Silas, glória a Deus. Eles foram presos justamente por libertar uma jovem feiticeira, pitonisa, das garras de Satanás. Essa jovem pitonisa, ela era usada por entidades malignas para dar sustento àquela cidade, aos senhores que ali existiam, era enriquecendo-se à custa daquela jovem pela prática da mesma no que tange a adivinhação. E é sabido de vós outros, aqui, ali, acolá, mesmo que você não é evangélico, momentaneamente protestante, mas todos têm, nem que saibam em sua casa, o Novo Testamento. E a Bíblia, ela discorre, não são versículos isolados em um único livro. Toda a Bíblia, você vai encontrar referências na tangência que Deus, Ele não é favorável a espírito de adivinhação. E entre outras perturbações nas quais pessoas se colocam à disposição do diabo e do inferno. O Senhor Jesus nunca foi a favor e nunca será. E essa mulher ganhou muitos lucros, encheu os bolsos daqueles homens ali, senhores que enriqueceram sobre aquela mulher. Para você ter uma ideia, no versículo 16, no capítulo 16, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Veja o contexto da palavra, espírito de adivinhação, e tudo no minúsculo, para você ter uma ideia que a adivinhação não pertence aos céus, não pertence a Deus, não pertence àqueles que querem morar nos céus e que pode ser até hoje, não pertence. A qual, adivinhando, essa pitonisa dava lucros aos seus senhores, e não era pouco não, através da adivinhação. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E outra coisa, o espírito adivinhador na vida daquela jovem pitonisa não disse nenhuma mentira aqui. Paulo e Silas eram servos do Deus vivo e anunciavam o caminho da salvação a todos. Em nenhum momento mentiu aqui. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Paulo, por muitos dias, aquela pitonisa, repetindo as mesmas frases para os homens de Deus ali, quando eles se encontravam no lugar de oração, no lugar de ministração da palavra de Deus. Cenáculo, tabernáculo, sinagoga, praça públicas, ruas, vielas, favelas, periferias, subúrbios, metrópoles e megalópolis ali, tanto da cidade, do estado, do país onde eles estavam ali, que o Senhor permitiu estar, pregando a palavra. E a jovem aí, olha aí, são os verdadeiros servos do Deus Altíssimo, e eles estão anunciando o caminho da salvação. Não mentiram. Só que essa mesma mulher, ela prestava serviços ao inferno, no que tange a adivinhação, adivinhar, sabe? E ali ela recebia os senhores daquela escrava do diabo, recebia lucros nas costas dela.
Só que Paulo se revolta porque ela insiste, pelo fato de estar ali, sempre viu os apóstolos, sempre as mesmas frases. Só que isso, Deus revelou a Paulo que não tinha nada a ver com Deus, embora ela dissesse a verdade a respeito dos apóstolos, verdadeiros servos de Deus que anunciam o caminho de Deus da salvação. Glória a Deus. Muitos dias ela fazendo essa situação, aí Paulo vai e repreende. E na mesma hora aquela jovem é liberta. E aí, amados, Paulo e Silas vai pagar preço por ser servos do Deus Altíssimo, cheios de Deus, e libertar uma escrava que até então era escrava de Satanás. Por essa causa, eles não foram só presos, não. Chicoteados, atrocidades, maltratados, sabe? E não foi fácil. E os seus senhores viram aquilo, que a mulher largou a adivinhação. Ela não se permitiu mais que entidade maligna nenhuma entrasse nela. Glória a Deus. Foi liberta daquele mal. E só agora ali, a partir daquele momento que ela foi liberta, Deus na vida dela. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, acabou. Não tinha mais Satanás para adivinhar por aquela mulher a vida das pessoas ali, aonde a mesma residia com os seus senhores que enchiam seus bolsos através dela. O que acontece? A esperança do seu lucro se foi. E aí agora leva os apóstolos à praça, à presença do magistrado, por conta de uma libertação. Pense você aí. O evangelho é cruz, é sofrimento. Se você vem com o evangelho, venha preparado para sofrer. Está repreendido, Marcelo. É para sofrer. E o próprio Jesus, quando se revela a Paulo, que antes era Saulo, ele manda Ananias, e quando Paulo passa 3 dias ali no jejum, na oração, Ananias diz, relatar a Paulo, que Paulo, glória a Deus, iria padecer e sofrer muito pelo nome do Senhor. Evangelho é cruz, menino. Filipenses capítulo 1, versículo 29. E em relação a Deus, a Jesus, quanto a nós, fomos chamados não apenas para crermos ou acreditarmos em dias mais ou mais dias, mas para sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Eles apresentaram Paulo e Silas aos magistrados e ainda relataram na apresentação, estes homens aí, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, sendo que era o contrário. Eles que perturbavam a cidade e o juízo do povo, na tangência do inferno, dentro da pitonisa na qual aquela jovem adivinhava os segredos daqueles homens e os bolsos daqueles que ela pertencia, cheio até a tampa. E eles foi relatar que os apóstolos eram os perturbadores da cidade, sendo que era o contrário. E ainda vai dizer ainda, e nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Paulo e Silas, açoitados com vara. E Paulo tinha adquirido a cidadania romana. E ele só veio descobrir depois porque Paulo relatou. E ficaram com medo por um direito de cidadania. Ficaram mais com medo com o direito de cidadania de Paulo do que com medo, temor e tremor do Deus vivo que Paulo servia. Para você ver, por açoitado com varas ali. E havendo-lhes dado muitos açoites, não foi pouco não, foi muitos açoites. Lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ou seja, por eles libertarem em um nome de cristocêntrico, de Digesmai, uma feiticeira, que não já era mais feiticeira para a libertação, eles pagaram esse grande preço. Foi a presença de magistrados, acompanhado de romanos, em outras situações, foram julgados,
foram açoitados publicamente. E Paulo, como cidadão romano, ele já tinha adquirido a cidadania romana. Veja o quanto que devemos, padecemos pelo Senhor Jesus Cristo. Por evangelho sem cruz, nem todo mundo quer levar a cruz. Não quer levar sua própria, quanto mais ajudar alguém a carregar a cruz ali para você. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Outra coisa, você acha que eles foram presos depois de ser açoitados no cárcere, tipo no térreo, tipo no terraço, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e andares? Eles foram lançados depois de açoitados no cárcere interior. Dentro da prisão havia masmorra, descendo, frio. E sabe lá o que você tinha dentro dessa masmorra? Eu posso conjecturar, eu posso pensar sem pecar, sem ferir os princípios bíblicos. Frienta, sabe? Descuidada, quem sabe cheia de dejetos humanos, quem sabe de alguns insetos nocivos, alguns répteis perigosos. Depois de açoitar, e o açoite tinha sangue, sangue corria sobre as suas costas. Porque ser açoitado por romanos era 39 chibatadas menos 1, ou 40 chibatadas menos 1. E chicotes que sempre dos romanos em a extremidade, uma delas tinha provavelmente ossos, pedras, ferros, pregos, algumas situações. Pense aí. E eles é lançado no cárcere interior, na masmorra, embaixo, sabe? Por serem servos do Deus Altíssimo, por executar uma obra grandiosa na vida de uma jovem senhora que antes era feiticeira, que dava lucro aos seus senhores naquela cidade. Por defender a causa do Evangelho. Olha o que esses homens aqui enfrentaram. E enfrentaram muito mais. Se você pegar de Gênesis Apocalipse, você vai ver sobre a história de Paulo. Se você pegar de Atos até Filemão, você ainda vai acompanhar muito sofrimento de Paulo, por amor ao Evangelho. Só que no final da história, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo dizendo em suas palavras, em uma tradução melhor: sempre procurei servir e agradar ao meu Deus, passei tudo o que passei. Eu combati todos os combates que papai me entregou, me confiabilizou sobre a minha responsabilidade. A fé que uma vez me foi dada, adquirida, e guardei. Ninguém roubou-a de mim. É isso que Paulo quis dizer. Lançaram na prisão, maltrataram, prenderam, chicotearam, menosprezaram, desprezaram, e até os seus irmãos fizeram isso comigo. Louvado seja Deus. Mas Paulo, perseverando com Cristo, glória a Deus. Aí, lançou num cárcere interior, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Agora imagine, foram chicoteados em praça pública. A condenação por estar preso foi porque, segundo aqueles senhores daquela feiticeira e alguns romanos, eles estavam trazendo um costume que não era dos romanos. Ou seja, os romanos, pelo menos aqui, tinham entidades para adorar e não um verdadeiro Deus. E foram presos por essa situação, por defender a causa do Evangelho. Aí, perto da meia-noite, quando eles estavam lá no cárcere interior, na masmorra, começaram a cantar e começaram a orar a Deus.
Aí os demais prisioneiros que estavam às suas proximidades, quem sabe se esses camaradas não têm juízo, ou não bate bem, ou são loucos, ou talvez foi pela questão da surra que levaram, das chibatadas. Talvez seja por isso que estão delirando, porque de sangue está preso no cárcere interior, guardado ainda pela guarda pretoriana. E eles estão cantando e louvando, só podem estar loucos ou delirando. Talvez alguém chegou a dizer, não é, talvez seja por causa das chibatadas que eles levaram, estão delirando ainda. Mas não, eles estavam na sua sã consciência, cantando, orando. Um cantava, outro orava, depois o que estava cantando já começava a orar, depois o que estava orando já começava a cantar, depois os dois ali já começavam a cantar de igual modo, também os dois já começavam a orar de igual modo em concordância, sentindo a graça de Deus e agradecendo, porque estavam ali pelo nome de Jesus Cristo e não por outra situação. Meu irmão, se você tiver que ser preso, chicoteado, zombado, se você tiver que ser atrocidado, perseguido, que seja pela causa do Evangelho, não por qualquer outra situação. E de repente sobreveio, eles estavam ali louvando e cantando, orando a Deus, e de repente sobreveio um vento, glória a Deus, um tão grande terremoto, na verdade, sobreveio ali, porque eles estavam adorando a Deus, um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis tirar sua própria vida, cuidando que os presos fugiram mediante aquele terremoto sobrenatural e santo que aconteceu ali, porque tinha dois homens orando e louvando a Deus. E tudo isso por defender a causa do Evangelho. Estavam alegres, porque eles reconheceram que estavam naquele sofrimento por defender de Jesus, my deeds, o God, my God, glória a Deus. E aquele carcereiro pedindo luz, pedindo uma saída, uma solução. E pedindo luz, subiu dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Glória a Deus. Só que antes disso, quando ele tira a espada e quer se matar porque ele vê as portas todas abertas, aí Paulo clama com grande voz, dizendo: Ei, carcereiro, meu senhor, não faça isso não. Não faça isso não. Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui presentes à tua volta. Ninguém fugiu não, ninguém, de acordo com o tremor, o terremoto, que as portas das prisões se abriram, mas estamos todos aqui de igual modo, ninguém fugiu. Portanto, não tire sua vida não, porque terremoto, a prisão, se abrir as portas, e se aqueles presos dessem no pé, fugissem, ia sobrar por carcereiro, porque a guarda pretoriana, os romanos, os governos da época iam dizer: você estava fazendo o quê que não percebeu esses homens indo embora? Ia dar ruim para ele, mas Paulo consolou ele, ele ia se matar. E Paulo disse: não faça isso, porque estamos todos aqui. E tirando-os para fora, disse já o carcereiro: senhores, me dê um sinal aí, o que é necessário para que eu possa me salvar? Os apóstolos, eles já tinham libertado a pitonisa, na pessoa de Digesmai. Glória a Deus. Eles já tinham ali também, através do Espírito Santo de Jesus, Lídia se ajuntou a eles, e que era uma crente fervorosa e que trabalhava para a obra. E agora, eles estão aqui se alegrando porque, pelo sofrimento que eles passaram, o carcereiro recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque eles disseram: olha, é simples, basta tão somente o Senhor acreditar e diezmai, para que seja salvo não só tu, mas toda a tua casa. Eles perguntaram e pegaram, os apóstolos começaram a pregar a palavra do Senhor,
e todos os que estavam em sua casa, a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-os, lavou os vergões, passou o remédio nas feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Foi necessário Paulo ir até a prisão, passar o que passou, mas para Deus salvar o carcereiro juntamente com toda a sua casa. Tudo tem um propósito. Por mais que você ache, estou sofrendo, você já parou para analisar você, Deus e você? Se o seu sofrimento não vai trazer benefício para alguém? É porque, na verdade, a gente só costuma olhar para o lado ruim, negativo da coisa. Ó Senhor, porque isso acontece comigo, vem acontecendo, sempre desse jeito. Você já parou para perguntar a Deus, para orar a Deus, para ter mais intimidade com Ele e saber que tudo tem um propósito? Os apóstolos Silas e Paulo e Silas passou o que passou, mas no final foi maravilhoso, porque através do seu sofrimento eles invocaram a Jesus em oração e louvor, e Deus ouviu e enviou um tremor, um terremoto naquela prisão, e todas as portas do cárcere de igual modo se abrem. E um milagre aí, que eu acho grande, que os que estavam presos, quando as portas se abrem, e depois que o tremor passa, nenhum deles vai embora. Então é um milagre ali para Deus salvar aquele carcereiro. Porque eu faço a pergunta, qual é o preço que as portas se abrem mediante algum fenômeno natural, sobrenatural, por Deus usando algum... Qual é o carcereiro que ele vê que as portas estão abertas e ele vai continuar lá dentro? Não, ele quer ir embora, irmão. Se está sendo aberto é porque alguém quer que eu vá embora. Mas eles ficaram. Isso é um milagre. E através disso aí, os apóstolos cantar, orar, porque de alguma forma o carcereiro ali, embora ele estivesse dormindo no tremor, eu creio que ele ouviu alguma coisa ali, mesmo antes dele adormecer. Algum louvor, alguma oração de Paulo e Silas. E Deus fez uma obra maravilhosa. Amados, até na sua dor, até no seu sofrimento, Deus tem propósito. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois para mim tenho eu por certo que as aflições deste tipo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo propósito do decreto da pessoa de Deus. Então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa. Depois de tudo aquilo, o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, coloca sobre a mesa, né? E na sua crença em Deus, o carcereiro já convertido, glória a Deus, alegrou-se com toda a sua casa ali, confessando já das maravilhas que Deus havia operado, estava operando e continua operando. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que eu o soltasse, agora pois saí e ide em paz. Aí foi onde Paulo replica: vem cá, rapaz, vocês pegou a Silas e a mim, levaram em praça pública, e sem sermos condenados, olha que vocês estão todos errados. Vocês nos levaram para praça pública, sem nenhum veredito de condenação, nos açoita, nos maltrata, nos faz sofrer, e agora encobertamente vocês querem que a gente dê no pé? Não será assim não. Mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles tremeram ouvindo que eram romanos. É aquilo que eu disse. Eles tremeram mais porque Paulo se declarou sua cidadania romana do que ao Deus que Paulo servia. Eles colocaram até a sua cidadania acima de Deus, sua naturalidade acima de Deus, romanos. E hoje é diferente.
para alguém que ainda momentaneamente não conhece o seu Salvador Cristo Jesus, não é. Mas nós estamos orando para que todos de igual modo venham para o Evangelho, recebam Jesus como seu Salvador. Meu amado, então, você viu o que é árduo ser cristão, ser crente, ser protestante, ser evangélico. Jesus nunca disse que seria fácil. Alguém aí que quer ir com facilidade, ou até que prega e ensina facilidade, quando, na verdade, facilidade nunca houve. Isso desde Gênesis, desde Adão e Eva. Amados, estejam pautados aqui. É aqui. Não vá por falácia de falsos enganadores, falsos profetas, falsos magistrados, doutores. Não, vá por aqui. O Evangelho é cruz, é sofrimento. Tem alívio? Tem bênção? Tem alegria? Tem, mas é equipado, equiparado, equilibrado. E às vezes até mais do que sofrimento, do que bênção. Mas está aqui, tá? Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmã Marcela. E até a próxima, se Pai nos permitir. Lembrando, a partir de hoje, a partir de terça, viu? Rua F, número 110, bairro Nova Califórnia. Pela graça de Deus, que Deus também deu ao meu pastor Carlito Fiel, e está auxiliando ele, glória a Deus, a partir de terça-feira, na Nova Califórnia. Hoje estou por aqui para receber o nosso pastor Cláudio. Que Deus nos abençoe. Ore por mim. Quiser aparecer, agora é Rua F, número 110, Nova Califórnia. E você aqui no Parque Boa Vista, venha para cá. Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se papai nos permitir.